Olá, eu sou o Lucas Andrade, editor de Money Report, e converso agora com o planejador financeiro Jailon Giacomelli. Ele é sócio da Par Mais. Tudo bem, Jailon? Obrigado pela gentileza. Oi, Lucas. Tudo bem? Tudo certo? Obrigado a você pelo convite. Prazer estar aqui falando contigo. Jailon, para a gente abrir essa conversa, queria que você contasse para a gente um pouco sobre o reflexo da pandemia do novo coronavírus em relação ao planejamento financeiro. O que vocês têm percebido aí na Par Mais desde o início dessa crise? Acho que intensificou um pouco a procura por planejamento financeiro. A gente tem visto tantas pessoas que já têm planejamento financeiro ou que a gente já fez o trabalho há um tempo atrás, o trabalho mais intenso, que é o trabalho inicial, e que hoje a gente faz a manutenção. Normalmente a cada 6 meses, um ano, a gente faz a revisão do plano. Essa revisão passou a ser mensal, né? Eu acho que, assim como a gente está vendo nas empresas, o planejamento ser praticamente semanal em muitas delas, nas finanças pessoais tem acontecido também. Diminuiu, assim, o espaço de tempo entre uma reunião e outra para replanejar a cada mês, a cada novo acontecimento aí. Desculpa, e para quem está começando a se planejar ou não se planejava ainda, a gente sentiu também uma procura maior agora por conta das oscilações com renda, as mudanças no padrão de despesa, então a gente está percebendo as pessoas procurarem esse serviço agora também. Vocês lidam com gente que tem essa preocupação com o futuro, mas em geral, o brasileiro tinha esse hábito de poupar pensando mais para frente, pensando na aposentadoria, pensando nesse futuro? Não, a gente é naturalmente uma população imediatista, assim, a gente pensa muito no curto prazo e nos prazeres da vida hoje e no que eu posso fazer com o meu dinheiro, ou que o meu dinheiro pode me proporcionar hoje, assim, então é muito difícil, generalizando, né, mas é muito difícil para as pessoas, especialmente para os brasileiros, pensarem a médio e longo prazo, né, isso tem vários fatores que influenciaram isso, né, culturais e nosso histórico também macroeconômico, vamos dizer assim, mas já sempre foi muito difícil para o brasileiro pensar no longo prazo. Então, principalmente você não tem um objetivo de longo prazo, né? Acho que é o que mais motiva as pessoas a poupar ou a pensar num prazo mais longo e não consumir hoje, é ter um objetivo. Acho que esse é o principal, o principal drive assim, para as pessoas começarem a poupar. E como o que explica esse comportamento, ou melhor falando, como desenvolver uma mentalidade poupadora? Eu acho que o grande segredo está em você ter um objetivo bem claro, assim. E a gente sempre faz a diferenciação entre sonho e objetivo, né? Um sonho é, por exemplo, eu quero poder me aposentar bem. Isso é um sonho, né? Eu quero poder não depender mais da minha renda do trabalho para viver daqui a um tempo. Para você transformar isso num objetivo, ele tem que ter um prazo bem definido. Então, eu quero não depender mais da minha renda de trabalho com 60 anos de idade, por exemplo, ele tem que ter um valor bem definido, e nesse caso eu quero poder gastar 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil por mês, quanto que eu quero poder gastar por mês lá na frente. E aí você faz a conta de qual que é o valor de patrimônio que você tem que ter para gerar essa renda. Então agora eu sei que eu preciso ter X reais em conta, em investimentos, em imóveis com 60 anos para poder me aposentar bem. Então eu transformei um sonho que quero não depender da minha renda para viver, no objetivo, quero ter tanto na conta, em aplicações, em ativos, que me gere tanto de renda a partir dos 60 anos. E aí eu vou saber quanto que eu preciso poupar hoje, para daí chegar em quanto eu posso gastar hoje, né? Porque a sobra vai ter que ser para o meu futuro, assim. Então, você falou que muita gente tem esse comportamento imediatista. No caso do planejamento, a recompensa tem que ser num longo prazo, ou num período mais definido. Seria isso? Acho que nos dois períodos, assim, no longo prazo fica claro, porque lá na frente estou deixando de gastar hoje porque eu não estou me preocupando para depois ter a renda de aposentadoria boa, né, nesse nosso exemplo. Mas no curto prazo também, porque eu vou acabar gastando melhor. Muitas vezes quando você olha para as suas despesas, olha para o teu padrão de vida, tu vai enxergar coisas que tu faz no automático, ou tu faz porque a sociedade espera que tu faça, tem que ter um carro novo a cada 2 anos, eu tenho que morar numa casa grande, porque a sociedade me impõe esse padrão, essa necessidade, mas não muitas vezes porque eu quero, né? Tenho que viajar para tais lugares.
Então, quando você começa a refletir sobre as suas despesas, sobre o que é importante para ti, no curto prazo você gasta melhor também. Então, acaba melhorando o curto prazo, porque você coloca o dinheiro em coisas que realmente te trazem felicidade, e muitas vezes acaba gastando menos do que você gastava antes. E no longo prazo, nem se fala, né? Porque o reflexo é positivo para você atingir os seus objetivos, como, por exemplo, uma boa aposentadoria. A gente está passando por um momento muito complicado com essa pandemia, em que muita gente acabou perdendo receita, né? Acabou perdendo dinheiro, teve salário reduzido, perdeu o emprego. O que fazer para ajustar a finança nesse período? Assim, o que é necessário, o que é fundamental para apertar o cinto para passar por esse período de incerteza? Não existe uma receita de bolo específica, assim, tem que fazer estes passos, cada família tem uma estrutura e uma forma de fazer, mas uma coisa que todo mundo tem que fazer é ter clareza da sua situação financeira atual. Então, como é que estão minhas rendas e minhas despesas? Ok, entendi que minha renda caiu 50% porque eu sou autônomo e perdi metade dos meus negócios, dos meus contratos. Então, como é que eu faço para readequar a minha despesa? Mas para readequar, eu tenho que conhecer a minha situação, tenho que saber quanto eu gasto por mês. E para isso, é um trabalho meio chato, né? Vou ser bem sincero aqui, para a maioria das pessoas. A gente que trabalha com isso adora, mas a grande maioria das pessoas não gosta, que é você olhar para o teu extrato de conta, olhar para o teu extrato de cartão. Se você gasta muito em papel moeda, em dinheiro mesmo, anotar e saber quanto que você gasta em papel moeda, né? E juntar tudo isso, pode ser num papel e uma caneta, com papel e caneta. Quem tem alguma facilidade com Excel é muito mais fácil fazer numa planilha e traz a informação de jeito mais organizado, mas o importante é você ter o número, assim, quanto que custa para mim, quanto custa o meu padrão de vida, quanto custa para mim levar o meu padrão de vida, né? E é mais ou menos por aí, assim. Então, depois disso, é entender a estrutura patrimonial também. Eu tenho ativos, quanto que eu tenho em investimentos, eu tenho algum imóvel e quanto que eu tenho de obrigações. Tem alguma dívida que eu contraí? Então, é olhar tuas rendas e despesas e olhar teus ativos e passivos, né? Ou teus bens e as tuas obrigações a pagar. Com isso, tu vai ter clareza em qual situação que você está. Assim, se você está endividado, e aí você precisa olhar para as suas dívidas e muitas vezes renegociar as suas dívidas, esticar prazo, quitar as dívidas mais caras e assim por diante. Ou você está num grupo que não tem dívidas, mas está gastando tudo que ganha, ou com a redução de despesa de renda, desculpa, até gastando um pouco mais do que ganha hoje. E não tem nenhuma reserva de emergência, então nesse caso é preocupante porque você está muito risco no teu dia a dia. Você pode ir para o outro grupo rapidinho, então você tem que parar, refletir sobre as suas despesas para encaixar na tua renda, fazer sobrar um pouquinho e criar uma reserva de emergência. Ou você está no terceiro grupo, que é um grupo que já gasta um pouco menos do que ganha, tem uma reserva de emergência e pode pensar um pouco mais no longo prazo, né? Aquilo que a gente estava falando no início de ter objetivos e se preocupar com objetivos, ele vai ser viável para o terceiro grupo. Então, se você está no primeiro que a gente falou, você tem que tentar ir pelo menos para o segundo, para depois ir para o terceiro grupo, que é ter uma reserva de emergência que te banque algum imprevisto, que é o primeiro objetivo que todo mundo tem que ter, para daí depois pensar nos objetivos futuros e investir para fazer o teu dinheiro render acima da inflação, né? Ter rendimento real. Então, falando especificamente dessas três fases que você falou, para quem está nesse estágio inicial, está com dívida, está tendo que fazer corte, aí não tem segredo, tem que lidar com os números e apertar o cinto mesmo. Isso, perfeito. Entender rendas e despesas, entender as dívidas, porque muitas vezes as pessoas têm dívidas e a parcela vai pingando lá na conta no final do mês, mas elas não têm noção de qual que é a taxa, de quanto que elas precisariam para quitar essa dívida, e de outras opções de dívidas mais baratas e com prazo mais longo, onde a parcela cabe melhor no bolso e faz com que o curto prazo dê aquele alívio, né? Então tu só vai conseguir fazer isso enxergando a tua situação, assim, né? Ou contratando um profissional para te ajudar a enxergar. Muitas vezes as pessoas não conseguem, assim, tem muita gente que consegue, faz sozinho e se vira bem. Muita gente tem que contratar alguém para dar suporte para sair dessa inércia, né, para dar essa atração. E falando então agora do segundo estágio, para quem saiu desse aperto, quanto poupar para essa reserva de emergência? Como fazer esse cálculo para ter um dinheiro pensando num momento de incerteza depois? Legal, essa pergunta é bem interessante, assim, a gente tem várias teorias, várias metodologias sobre reserva de emergência. Na Parmais a gente considera qual a profissão da pessoa,
por conta da estabilidade dessa profissão. O funcionário público tem mais estabilidade do que um profissional CLT, por exemplo. Quanto tempo que esse profissional está nessa profissão, se ele está há muito tempo, se ele acabou de começar, então isso também nos mostra estabilidade, ou mesmo para um profissional CLT que está há mais tempo, tem um fundo de garantia um pouco melhor, e se ele tem ou não tem dependentes. Se ele tem dependentes, quer dizer que mais pessoas dependem da renda dele para viver, ele tem que se preocupar um pouco mais, tem que ter uma reserva um pouco maior. Com esses 3 critérios, a gente chega num número de meses. Então, vamos supor um funcionário público sem dependentes, que está há mais de 5 anos na função, né? Ele vai precisar de 3 meses de despesa paga numa reserva de emergência. Então, eu gasto 10 mil por mês, eu preciso ter 30 mil separados numa reserva e eu vou estar tranquilo. Um empresário que acabou de começar um negócio, que tem dependentes, talvez precise de 10 meses de despesas pagas. Então, se ele gasta a mesma coisa que o funcionário público, 10 mil por mês, ao invés de 30, ele tem que manter 100 mil numa reserva. Porque, para ele, algo inesperado pode durar muito mais tempo, né? E pode vir muito forte, né? Como está acontecendo com muita gente agora. E aí, falando agora do terceiro estágio, que seria aquela pessoa que já tem essa reserva de emergência e tem um capital para poder investir, para poder comprar um ativo, pensando nesse planejamento. Eu queria focar aqui no caso de sucessão patrimonial, envolver mais casos de família. Tem aumentado a procura desde o início dessa crise, as pessoas estão mais preocupadas, porque assim, a gente está numa situação muito delicada, que acho que praticamente ninguém enfrentou uma crise semelhante. Aumentou a preocupação em relação a isso, em proteger a família, proteger o patrimônio, pensando nesse futuro? Aumentou principalmente pelas características dessa crise, né? Porque ela tem um impacto financeiro, enfim, a gente não precisa nem comentar muito aqui, todo mundo está entendendo o que está acontecendo, mas tem também, a gente está falando de vidas, né? As pessoas estão morrendo, a gente está olhando para os números, a gente é bombardeado por informação de todo lado falando dos números, então isso mexe muito com as pessoas, porque as pessoas percebem claramente que elas não são imortais, né? Em algum momento elas se vão, e aí isso começa, principalmente para quem tem filhos ou quem tem uma estrutura familiar um pouco mais complexa, vamos dizer assim, com às vezes filho do primeiro casamento, filho do segundo casamento, enfim, a pessoa começa a pensar, e se eu for, né, se eu vier a faltar, né, independente de ser por coronavírus ou por que seja o motivo, mas se eu vier a faltar, como é que fica o meu patrimônio? Como é que ele vai ser distribuído? Se eu morrer amanhã, os meus bens, para quem que vão? Vão para minha esposa, vão para o meu marido, vão para os meus filhos? Quanto cada um vai receber? É assim que eu quero que fique essa configuração? Né? No Brasil, a gente tem algumas limitações legais que não permitem a gente destinar todo o patrimônio para uma pessoa específica ou para quem a gente queira. Mas a gente tem alguma flexibilidade para direcionar patrimônio na sucessão. Então, é um ponto bem importante, as pessoas têm procurado bastante. E junto com isso, vem a questão de seguro de vida também, né? Se eu vier a faltar, né? Se eu morrer, quanto custa para as pessoas que ficarem o inventário? Quanto vai custar para elas bancarem essa conta? As pessoas que ficarem, dependem de mim financeiramente, o meu filho de 5 anos, quanto que ele precisa ter hoje para, se eu morrer hoje, ele conseguir se formar, conseguir levar a vida até os 25 anos, que é quando talvez ele esteja formado e encaminhado. Então, dos 5 aos 25, por esses 20 anos, se eu quiser deixar uma renda para ele de, sei lá, 5 mil reais por mês, que eu acho que é o suficiente para ele bancar a conta e se encaminhar. Quanto que eu preciso de apólice de seguro de vida hoje para que meu filho consiga se encaminhar bem? Então, essas questões têm vindo bastante, assim, seguros e sucessão são áreas do planejamento financeiro, a gente sempre aborda isso em todos os trabalhos que a gente faz, mas hoje a gente tem visto pessoas procurarem o planejamento financeiro por causa de sucessão e seguros, que era uma coisa que a gente não via antes. As pessoas procuravam por causa de gestão de ativos, porque estão gastando muito, porque chegaram numa situação de endividamento, porque estão se preocupando com a aposentadoria. Mas raramente a gente vê as pessoas procurando por causa da sucessão e de seguros. E isso tem acontecido agora recentemente. A gente destacou aqui que a gente está passando por um momento muito delicado, muita gente perdendo renda, muita gente tendo que refazer as contas aí. Essa crise já deixa alguma lição? Ela deve aumentar o interesse pelo planejamento financeiro? Qual que é a sua percepção? Acho que uma das lições macro, assim, né, que ela deixa, o que eu
pelo menos, assim, é uma visão bem particular, assim, mas que eu estou percebendo ela deixar, é as pessoas repensarem um pouco o que é importante para elas realmente e o que elas compravam antes e que era importante para a sociedade, né? Um pouco do que a gente falou agora há pouco, que é eu tenho que trocar de carro a cada 2, 3 anos e comprar um carro novo e colocar 50, 60, 100 mil reais numa troca. Mas por que isso, sabe? Muitas vezes é porque o meu vizinho tem um carro novo também, ou porque a sociedade me bombardeia de informação. Estou usando o exemplo do carro, mas isso vale para qualquer bem de consumo, para viagem, enfim. É, então eu sou bombardeado por essa pressão da sociedade de eu fazer a compra de coisas que a sociedade quer, e eu acabo esquecendo do que é importante para mim. E agora todo mundo em casa tá, a gente nunca teve tanto tempo com a gente mesmo, né? Então a gente está começando a perceber o que é importante para a gente mesmo. Que o carro está na garagem há não sei quanto tempo, que a gente não está nem podendo viajar, então o que é importante para a gente? Então, acho que essa reflexão, essa mudança de mindset, a reflexão de o que é importante para mim, está vindo muito à tona, esse do ponto de vista macro. E do ponto de vista mais prático e dia a dia, as pessoas que estão tendo a renda muito afetada e estão mudando as despesas, estão gastando mais em supermercado e restaurante, menos em lazer, enfim, por questões óbvias, também estão refletindo sobre as suas finanças no dia a dia. Tá, então agora eu tenho que fazer essa conta fechar. Estou ganhando menos, eu tenho que fazer essa conta fechar de novo. Estou consumindo um pouco da minha reserva, isso é um sinal de alerta. Então, como é que eu faço para repor essa reserva depois? Tem que equilibrar as coisas. Jailon, para a gente fechar essa entrevista, então, eu queria que você contasse para a gente, falasse qual o grande benefício, o principal benefício de se preparar financeiramente para imprevistos e para tempos de crise como o que a gente está enfrentando. Eu acho que ter clareza da tua situação financeira e patrimonial, não só do presente, mas do que você espera para ela para o futuro, te traz muita tranquilidade, assim, a gente ouve muito depoimento de cliente, eu nunca dormi tão bem quanto eu estou dormindo agora, eu nunca estive tão tranquilo em relação às minhas finanças quanto eu estou agora, porque eu me planejei, eu estou rendendo mais no meu trabalho, porque agora eu tenho clareza da minha situação financeira e do plano para o futuro, e muitas vezes isso não tem a ver com a pessoa ter reduzido despesa, ter cortado despesa. Muitas vezes passa por isso, sim, mas muitas vezes é mais a sensação de clareza da minha situação atual e de, ok, dentro do meu plano futuro, é isso aqui que eu consigo e é isso aqui que vai me fazer feliz lá na frente, então eu consigo me organizar agora. Então, as palavras que a gente ouve muito é tranquilidade, dormindo melhor, tô tendo uma relação melhor com a minha família. Muitas vezes as pessoas falam, vocês proporcionaram para a gente meu casamento financeiro, né? A gente ouve muito isso porque finanças, né, no relacionamento, elas são um tema bem importante, né? Segundo motivo pelo qual os casais se separam, né, mundialmente falando, por causa de finanças, problemas com finanças. E às vezes não é nem a falta de dinheiro, né? É só a visão diferente que os dois têm. Então, mas isso é tema para a gente fazer uma conversa inteira sobre isso, né? É bem interessante. Então, acho que melhora muito a condição de vida, assim, se eu puder resumir numa frase, melhora muito a tua condição de vida, a tua tranquilidade, o teu sono. Eu acho que é uma coisa que é um carrego, é um peso muito grande para muitas pessoas. Quando você tira isso, dando clareza e mostrando, dando uma visão de futuro para a pessoa, né, ou ela mesma fazendo seu planejamento financeiro sozinha, a melhoria na qualidade de vida é notável, assim, é impressionante, assim. Era mesmo análogo a quando você começa a te alimentar melhor, começa a te exercitar, começa a tentar dormir melhor, você vê o reflexo no dia a dia, você quer fazer mais aquilo, né? Com as finanças é a mesma coisa, é um dos pilares, assim, super importantes da nossa vida. Jailon, muito obrigado, agradeço sua gentileza em esclarecer as nossas dúvidas. Obrigado também, Lucas, estou super à disposição, foi bem legal o nosso papo aqui. O Repórter conversou com o Jailon Giacomelli, sócio da Par Mais. Obrigado pela atenção e até a próxima.